bom que as pernas tremem muito, não é? Vamos ler. 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 18 a seguir. Está escrito assim: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi assim e não, mas nele houve sim, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Vou repetir essa leitura. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Quantos podem glorificar ao Senhor por esse texto? Meus queridos irmãos, é inegável que este é um dos textos mais emblemáticos das páginas neotestamentárias, tendo em vista ter sido escrito por alguém que tinha conhecimento de causa, sabia de fato o que era ter intimidade, comunhão com Deus. O apóstolo Paulo, ao escrever esse texto aos irmãos da terceira maior cidade da Grécia Antiga, naquele período, a cidade de Corinto, uma cidade extremamente importante, muito grande, ele escreve para demonstrar que Cristo é soberano. Esta carta é uma carta apologética de Paulo, na qual ele faz a defesa do seu apostolado. E ele vai nos revelar algo muito importante, dizendo-nos que, quando Deus nos faz uma promessa, entre a promessa de Deus e o cumprimento da mesma, existe um sim e um amém. O tema da mensagem é promessa de Deus entre o sim e o amém. Vou repetir. Promessa de Deus entre o sim e o amém. Quantos podem dizer glória a Deus? Queridos irmãos, a Bíblia nos traz à tona os 3 níveis de conhecimentos divinos. Primeiro nível, inspiração. Segundo nível, iluminação. Terceiro nível, revelação. O que é inspiração? Toda a escritura é divinamente inspirada. O texto grego theopneustos, que significa que Deus, ao inspirar os escritores, cerca de 40, fez isso através do seu Santo Espírito. Portanto, tudo que está contido na Bíblia, cremos nós na inspiração verbal e plenária das Escrituras. Não existe uma palavra sequer que está na Bíblia que não seja de vontade divina. Tudo que Deus quis, assim foi feito, como Ele desejou, porque Deus é soberano, Ele comanda, Ele governa, Ele faz do jeito que Ele quer. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, todos os seus 66 livros, todos os seus 1189 capítulos, todos os seus 31.173 versículos, dependendo da tradução. Mas ela também é iluminada. O que é iluminação? É quando nós lemos o texto e temos a ideia, temos a interpretação correta do que o autor está querendo nos transmitir. Temos a interpretação verdadeira, verídica, daquilo que o autor tinha em mente quando estava escrevendo, sob inspiração divina. E por último, temos a revelação, que é o maior de todos os níveis de conhecimento bíblico, porque a revelação, ela só pode ser dada por Deus. Revelação não se obtém num banco de faculdade, nem em uma universidade, nem também em institutos bíblicos. Revelação só vem da parte de Deus. Nem toda a Escritura é revelada, mas alguns textos são pura revelação. Pastor, dá um exemplo no Antigo e outro no Novo Testamento. Eu dou, com muito prazer. Gênesis, nos seus primeiros capítulos. Quem é o autor do Gênesis? Moisés.
Moisés estava no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, ele está no ato da criação divina? Não. Como ele ficou sabendo disso? Revelação. Aleluia. Pastor, um exemplo do Novo Testamento de revelação. João, quando está na ilha de Patmos, ele é arrebatado e ele vai até o terceiro céu. E lá ele ouve, ele vê coisas inefáveis, coisas extraordinárias. E ele descreve aquilo que nós chamamos de o livro do Apocalipse, o livro da revelação. Ninguém poderia ter dado a ele esta revelação, mas Deus o deu. Deus é poderoso para revelar aquilo que ninguém pode saber. Por isso que Daniel vai dizer que ele é aquele que revela o oculto, o profundo e o escondido. Nós estamos em uma igreja pentecostal e uma das características de uma igreja pentecostal é que ela crê que Deus ainda revela. Nós não estamos falando de revelação de inspiração bíblica, porque senão nós teríamos que escrever outros textos e encaixar, inseri-los na Bíblia Sagrada. Isso não acontece. Eu estou falando que Deus ainda fala por revelação através dos seus profetas, através das suas profetisas. Se você ainda crê nisso, levante a sua voz e glorifique o nome de Jesus. Então, são esses os níveis. Agora é interessante que a Bíblia, por ser a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus escrita. Olha só que coisa interessante. Ela é a palavra de Deus escrita. Norman Geisler, um dos maiores teólogos do mundo, ele vai dizer por que a Bíblia ela é a palavra de Deus escrita. Porque Deus não deixou apenas a sua palavra na oralidade. Ele quis que ela fosse registrada e escrita. Porque quando nós temos a escrita, nós temos a precisão. Nós temos, em segundo lugar, a permanência. Nós temos, em terceiro lugar, a objetividade. E, em quarto lugar, a imutabilidade. Pastor, o que significa isso? Significa que quando se escreve com precisão. Significa que quando nós escrevemos, aquilo que foi escrito permanece para sempre. Significa que quando nós escrevemos, conseguimos dar objetividade naquilo que estamos querendo transmitir. Significa que quando algo é escrito, é imutável. Você não pode mexer no que está escrito. Ei, a palavra de Deus ela é imutável, porque o seu autor é imutável. São cerca de 40 escritores, mas só tem um autor, seu nome é Espírito Santo. Ele está aqui nessa noite. Então a Bíblia tem algumas peculiaridades, porque ela é de inspiração divina. Vou citar aqui duas, dentre tantas que eu poderia citar por conta do tempo. Duas grandes peculiaridades, exclusividades que a Bíblia possui. Uma delas se chama profecias, aleluia. A segunda se chama promessas. A Bíblia é um livro de profecias, é um livro profético e também um livro de promessas. Os teólogos vão examiná-las e vão dizer que são cerca de 7.847 promessas. Outros vão mais além e vão dizer que são 8.810 promessas. Outros são mais otimistas ainda e vão dizer que são mais de 33.100 promessas. Ora, se são 33.100 promessas e na Bíblia nós temos cerca de 31.173 versículos, isso significa que cada texto bíblico é uma promessa de Deus para nós. E o melhor, não é só o ato da promessa em si, é quem prometeu, porque quem prometeu é capaz de cumprir palavra por palavra, versículo por versículo, verbo por verbo. Ei, eu quero dizer para você esta noite que Deus vai cumprir cada palavra que Ele falou. Aleluia, eu creio num Deus que cumpre a sua palavra, porque Deus é inerrante, infalível, imutável, autoexistente, incriado, transcendente, imanente. O grande eu sou, o todo-poderoso, El Shaddai. Quem ainda acredita nisso, adore a Ele, porque Ele está aqui para receber. Charles Swindoll, um dos grandes teólogos americanos, vai dividir as promessas de Deus em 4 tipos de promessas. Quantos tipos? 4. Primeiro tipo de promessa, promessa individual. Segundo tipo de promessa, promessa coletiva. Terceiro tipo, promessa condicional.
quarto tipo, promessa incondicional. Pastor, explica cada uma delas. Vou explicar rapidamente para você entender. Primeiro tipo de promessa que Deus faz, promessa individual. Tem promessa na Bíblia, preste atenção para você entender. Tem promessa na Bíblia que Deus só fez a um personagem, apenas um indivíduo. É que a gente, quando lê a Bíblia, a gente, nesse sentido, é um pouco egoísta às vezes, porque a gente quer que todas as profecias e todas as promessas sejam para nós, individualmente, mas nem todas o são. Tem promessa que Deus não fez para nós. Tem promessa, por exemplo, que Deus só fez a Davi, somente a Davi. A gente lê e quer para a gente, mas foi para Davi. Tem promessa que Deus só fez a Abraão, exclusivamente a Abraão. A gente quer para nós, mas foi só para Abraão. Então são promessas individuais. Pastor, segundo tipo, promessas coletivas. Segundo vários teólogos, eu poderia citar alguns aqui, Lewis Perry Schaeffer, John Nelson Darby, dentre tantos como Scofield, eles vão dizer que Deus, quando olha dos céus para a terra, Ele não enxerga todos os povos, os milhares de povos que existem. Ele enxerga apenas 3. Quantos povos Deus enxerga? 3. Quais são? Judeus, gentios e a igreja. Então, Deus tem promessas a gentios, Deus tem promessas a judeus e Deus tem promessas à igreja. Tem promessa que Deus só fez aos judeus, a Israel, e não fez a igreja. Mas, de outro lado, tem promessas que Deus fez à igreja e não fez a Israel. Alguns teólogos vão dizer que a Israel, Deus deu a bênção da terra, a igreja, Deus deu a bênção do céu. Eu não sei qual você prefere, mas se você prefere do céu, já era para ter dado um glória a Deus, porque ela está em nossa vida. Então, Deus, quando olha dos céus para a terra, enxerga esses povos. Mas a Bíblia diz que Paulo escreveu no capítulo 2 de Efésios, que Deus de 2 povos fez um, de 2 povos, judeus e gentios, Ele fez um, quebrando, derribando o muro que os separava, fazendo uma referência ao templo, à divisão do mural que existia entre judeus e gentios. Agora o véu foi rasgado, meu irmão. Senhoras e senhores, isso é motivo de adoração. O véu foi rasgado de alto a baixo, porque quem rasgou foi Deus. Infelizmente, tem alguns costureiros da heresia que estão querendo remendar o véu, mas ele já foi rasgado, viu, meu irmão? E ninguém pode emendá-lo mais, porque quem rasgou foi o Todo-Poderoso. Há acesso livre à presença do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Terceiro tipo de promessas, promessas condicionais. Aqui eu quero me ater mais. Essas são muito importantes, porque muitas pessoas passam por elas e não entendem. Muitas pessoas passam a vida cristã inteira e não conseguem entender o que são promessas condicionais. Sabe por quê? Como o próprio nome está dizendo, promessas condicionais são promessas que têm uma condição para que se cumpram. Eu disse a vocês, e nós lemos, que entre a promessa de Deus há um sim da parte de Deus, mas da nossa parte tem que ter o amém. Então há uma condição para que algumas, eu não estou dizendo que são todas, algumas promessas que Deus nos faz, tem uma condição para que se cumpra. Mas pastor, eu ouvi a vida inteira que quem tem promessa não morre. Disseram para mim que está na Bíblia, só se for no livro de Inventares, no capítulo 0, versículo 0, porque na Bíblia não está. Pelo contrário, tem texto que diz que muitos tinham promessa e morreram sem alcançá-la. Ei, Deus está falando conosco aqui. É uma escola bíblica. Quem pode glorificar ao Senhor? Pastor, não entendi. Pastor, cita a Bíblia então. Prova na Bíblia. Vou te dar um texto bem conhecido. Segundo Crônicas 7,14. Segundo, não é segunda. Segundo Crônicas 7,14. O que é que diz lá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, está na Bíblia, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Então, para que haja um então de Deus, tem que haver um sim da nossa parte. Pastor, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Me dá um texto no Novo, vou te dar. Romanos 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares e de todo o teu coração creres e confessares Jesus, será salvo. É se, tem uma condição prévia. Sabe por quê, meus irmãos? Nós corremos um sério risco. A igreja do século 21 comete um gravíssimo erro dentre tantos que nós cometemos. Qual é, pastor? Orar quando devemos agir e agir quando devemos orar. Tem hora que não é para agir e você age. Tem hora que é para orar e você age. Mas tem hora que é para agir e você ora. E geralmente a gente faz isso. Conta um problema para o irmão, conta uma dificuldade para o irmão, e geralmente ele olha para a gente, geralmente ele olha para você e diz assim: vamos orar. Como é que é, irmão? Vamos orar. Mas tem hora que não é para orar, é para agir. E tem hora que não é para agir, é para orar. Porque Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Quantos estão ouvindo a voz de Deus aí? Então, quando Deus fala conosco, nós precisamos estar atentos, porque senão nós vamos cair num erro chamado fanatismo religioso. O que é o fanatismo religioso? É quando a minha mente fica tão cauterizada de religião que eu não consigo enxergar a verdade em meio à nebulosa que me envolve. Por exemplo, tem gente que é tão fanática que se ele estiver andando, ele tropeçar, ele... Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. O diabo está querendo quebrar minha perna. Tem gente que é tão fanática que se você olhar para ele assim: irmão, estou com uma dor de cabeça hoje. Fala, irmão, repreende que é seta maligna. Olha, eu conheci um irmão que começou com uma dor dessa e de repente passou 2 meses, era um tumor, morreu. Falei, calma, irmão, pelo amor de Deus, é só tomar um analgésico que passa. Tem gente que se der um espirro perto dele, fala, irmão, repreende que o inimigo está querendo colocar enfermidade em você. Fanatismo. Mas nós precisamos ter em mente que existem 4 grandes dificuldades que todo cristão vai enfrentar nessa terra. Quantas? 4. Primeiro, tentação. Todos nós seremos tentados. Tentação. Só que cada um é tentado em uma área específica. Eu não sou tentado em todas as áreas que você é, e vice-versa. Cada um tem um tipo de tentação, porque somos tentados pela nossa concupiscência carnal. Mas tentação é normal na vida do crente. O que não é normal é ele ceder à tentação. Segundo, a provação. Pastor, o que é provação? Provação é um período que Deus escolhe para nos testar a fé. E não adianta correr não, viu, irmão? Porque todo crente vai ser provado um dia. Pastor, quanto tempo dura a provação? Me dê aí o tempo determinado. Cada provação tem um tempo específico. Deus pode nos provar num segundo, num troco a mais que a gente recebe num supermercado. Deus pode nos provar em 2 minutos, em 1 hora, em 1 dia, em 1 ano, em 10 anos, em 40 anos, como o povo de Israel. Cada um tem a sua provação. Só que tem uma coisa: Deus dá o teste para aquele que sabe que pode passar no teste. Pastor, ser provado é difícil. É ou não é? É, porque como um bom professor, quando Deus nos prova, ele fica em silêncio na hora da prova. E a gente fica de, Senhor, onde o Senhor está? A gente faz igual Abacuque, no capítulo 1, faz as 2 perguntas preferidas do crente na prova. Quais são? Senhor, até quando? E Senhor, por quê? Senhor, por quê? Senhor, até quando? Deus não responde nenhuma das 2. Só quando passa. Aí vem o capítulo 2 e diz, Abacuque, fica tranquilo, meu justo viverá da fé.
É a primeira vez que a palavra fé aparece no Antigo Testamento. O justo viverá da fé. E esse texto é tão forte que ele vai ser repetido mais 3 vezes no Novo Testamento. 2 por Paulo. Uma em Gálatas, outra em Romanos. E uma pelo escritor aos Hebreus. Você pode glorificar o Senhor? Você vive pela fé? Então a provação tem um período para começar e tem um período para terminar. Então não confunda tentação com provação. E existe em terceiro lugar a luta. Tem gente que confunde luta com provação. Todas as vezes que você encontra com eles, pergunta: Pai do Senhor, meu irmão, como é que você está? Ele diz: estou na prova, irmão. De novo, irmão. Rapaz, mas faz 20 anos, estou na prova, irmão. Mas você vê que não é. Ele está confundindo luta com prova. Pastor, qual é a diferença entre luta e prova? Se você entender isso aqui hoje, nunca mais a sua vista vai ser a mesma. Nunca mais. Qual é a diferença? Vou te explicar. A prova tem começo, meio e fim. A luta só vai terminar se você morrer, se você for arrebatado ou se você desviar. Eu pastoreava uma igreja, pastor Wellington, e tinha uma irmã muito engraçada lá. E todo dia, quando acabava o culto, eu ia perguntar para o Pai do Senhor, minha irmã, tudo bem? Como é que você está? Ela disse: ô pastor, estou na prova. Está difícil demais, está complicado. Mas por quê, irmã? Aí um dia eu cheguei para ela: pastor, ora por mim, pastor, porque a luta é muito grande. Eu disse: graças a Deus. Eu disse: não, irmão, pastor, o senhor não entendeu. Eu disse que ore por mim porque a luta é muito grande. Eu disse: que maravilha. Que bênção, irmã. Ela disse: pastor, o senhor não está entendendo. Eu estou dizendo que a luta é muito grande, ore por mim. Eu disse: irmã, que glória, que maravilha, louvado seja Deus por essa luta. Eu disse: não, pastor, ora por... Irmã, você quer que eu ore para quê? Para cessar a luta. Eu falei: não, irmã, senão ora para Deus te matar. Não, pastor, como assim? Disse: irmã, coloca uma coisa na sua mente. Enquanto nós estivermos nessa terra e formos inimigos do diabo, ele será o nosso adversário. Enquanto ele for o nosso adversário, ele vai tentar nos matar, nos ferir, nos destruir, nos atribular. Mas graças a Deus, porque quanto maior a luta, maior a vitória na vida do crente. Eu preciso entender a diferença. Quando alguém disser: pastor, irmão, ora por mim, que eu estou passando uma luta muito grande. Você diz: glória a Deus. Graças a Deus, irmão. Estamos juntos. Deus te abençoe. Mas por quê? Porque a luta é normal. A não ser que você queira passar para o time do outro. Mas enquanto nós estivermos na presença de Deus, servindo ao Senhor, e quanto mais fiéis formos, maiores serão as lutas. Mas graças a Deus por elas. Está passando luta, irmã? Está difícil? Levante a mão e glorifique o nome de Jesus. Então nós precisamos ter em mente isso. Tentações, provações, lutas. Agora vem o quarto, que é o pior de todos: consequências. A maior parte dos problemas que temos, a culpa é nossa. Eu sei que, glória a Deus, vai desaparecer agora, mas depois volta. A maior parte dos problemas que temos, a culpa geralmente é nossa. Geralmente é nossa. Porque às vezes a gente coloca ou a culpa em Deus ou a culpa no diabo. E nem tudo é Deus e nem tudo é o diabo. Tanto é que Deus não tem problema. Quem tem problema somos nós. Leia a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Você não vai encontrar a palavra problema. Porque Deus não tem problema. Quem tem problema somos nós. E geralmente somos nós que os causamos. É igual a história do rapaz que estava passando um grande problema na vida dele. Uma luta muito grande. E aí ele disse: Senhor, eu sou teu servo, não posso passar por isso. Eu vou fazer uma campanha. Ele morava perto da praia. Eu vou fazer uma campanha de oração de 7 dias. Senhor, o Senhor vai lançar meu problema no mar. 7 dias eu vou orar na beira da praia, para o Senhor lançar meu problema no mar. E ele ficou. Primeiro dia: Senhor, lança meu problema no mar. Segundo dia: lança meu problema no mar. Terceiro, quarto, quinto, sexto. Quando foi o 7º dia, ele disse: Senhor, hoje é o dia. É o 7º dia, Senhor. É o dia do Senhor lançar o meu problema no mar. Aí diz a história que a voz de Deus bradou do céu e disse: meu servo, eu te ouvi. Senhor, glória a Deus. Começou a chorar. Vou lançar o problema no mar.
Disse, sim, Senhor, pode lançar. Ele disse, meu servo, você sabe nadar? Aí ele, como é que é, Senhor? Você pode pular, meu filho, o problema é você. Muitas vezes o problema somos nós. Aí a gente coloca a culpa em Deus. Vou começar. Tem muita gente, aqui não tem, mas chega atrasado no serviço quase todo dia. Vai fazer o horário de almoço, é 1 hora, ele faz 2. Tem um horário para bater o cartão, ele bate antes, vai embora. Aí um belo dia o patrão convida ele para tomar um café. Ô meu amigo, vem tomar um café aqui na minha sala. Ele, que maravilha, o patrão chamou, tomar um café com ele, vai lá. Quando ele chega na sala, o senhor está convidado. Convidado para quê? É a festa da empresa? Não, para se retirar. Se retirar da onde? Da empresa. O senhor está demitido. Mas por quê? Chega no domingo, pastor, quantos precisam de oração? Todo mundo, eu, minha casa. Ele diz, pastor, ora por mim, pastor. O que foi, irmão? O diabo se levantou lá na empresa, pastor. O diabo? É, pastor, porque eu sou crente. E o inimigo se levantou lá para tirar meu emprego. Na verdade, ele foi o próprio diabo dele. Existe uma responsabilidade em nós. É isso que Deus está falando conosco aqui. Promessas condicionais. Quantas pessoas já receberam promessas da parte de Deus e até hoje não cumpriram? Porque geralmente essas pessoas receberam promessa, cruzaram os braços e disseram, estou esperando com paciência no Senhor. Vai acontecer nunca. Porque se foi condicional, você precisa fazer a tua parte. Vou citar alguns exemplos. Deus chegou para Josué e disse assim, Josué, no capítulo 1. Josué, Moisés meu servo é morto, agora você estende a rede, pega uma água de coco, fica debaixo da sombra e eu serei contigo. É assim que está escrito? É assim que está escrito? O que é que Deus disse? Josué, esforça-te, tem bom ânimo, te levanta, rapaz. Moisés morreu. O que Moisés tinha que fazer já fez. Agora é com você, a responsabilidade é tua. Toma uma atitude, eu quero te usar, te levanta. Deus quer nos usar, mas precisa da nossa atitude. Eu preciso fazer a minha parte. Mas pastor, Deus pode fazer tudo. Sim, Deus pode fazer tudo, mas não fará tudo. É igual o rapaz chegou para o pai e o menino era filho de um bilionário. E ele viu uma propaganda na TV de uma moto daquelas bem bonitas, bem lindas, bem um motor potente. Ele disse, é essa aí que eu quero. Quando o pai chegou, ele disse, pai, eu vi uma moto assim, 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 e o senhor, eu quero que o senhor compre para mim. Ele disse, quanto que custa? Ele disse, tanto. O senhor pode comprar? Se eu posso comprar até a fábrica, o pai dele disse. Oh, que maravilha. Então, vamos lá amanhã? Ele disse, não disse que ia comprar. Eu disse, mas pai, o senhor não me ama? Ele disse, te amo. Por isso mesmo não vou te dar. Mas como assim, pai? Quantos anos você tem, menino? Ele disse, 12. Eu disse, pois é, se eu te der, eu te mato. Porque você não tem preparo. Mas o senhor pode comprar até a fábrica. Posso, mas não vou. Porque te amo. Alguém entendeu aí? Alguém diz assim, mas Deus é todo poderoso. Por que Ele não dá o que eu peço? É tão pouco. Porque você não está preparado para receber. Deus tem 3 respostas para a nossa oração. Primeira resposta, sim. É o que a gente quer ouvir. Segunda resposta, não. É o que a gente não quer ouvir. Terceira resposta, espera. Que a gente também não quer ouvir. Mas tem uma coisa, todas as 3 respostas são as melhores. Porque Deus sabe o que faz. Deus sabe o que é melhor para nós. Uma das maiores provas do amor de Deus para conosco é quando Ele nos diz não. Porque quem ama diz não. Tem hora que Deus vai dizer não. E a gente vai espernear, vai bater o pé, vai dizer, não Senhor, eu quero agora. Deus vai dizer não. Aí você diz assim, mas pastor, Salmo 70 diz, apressa-te Senhor em me socorrer. A gente ora para Deus se apressar. Sim, pode orar para Deus se apressar. A Bíblia diz que o salmista orou pedindo para que Deus se apressasse, mas não diz que Deus se apressou.
O Salmo 70 diz apressa-te, mas não diz que Deus ouve o Salmo 70 e se apressa. Porque lá no céu, Deus tem um tempo para tudo. Lá no céu não adianta querer apressar Deus, porque Deus nem se atrasa, nem se adianta. Deus está no Kairos. Você e eu estamos no Cronos, no tempo humano. E dentro dessa cronosfera, a gente não compreende a kairosfera. Dentro do tempo do homem, a gente não compreende o tempo de Deus. Porque Deus está muito além da nossa imaginação. Deus está muito além da nossa compreensão. A gente nunca vai poder compreender Deus completamente. Porque Deus é infinito, Deus é infalível, Deus é inerrante, Deus é excelso, Ele é o Todo-Poderoso e ninguém pode prescrutar a sua mente. Não tem como. Deus está acima de tudo. Então eu preciso entender que algumas promessas são condicionais. Eu preciso fazer minha parte, porque a de Deus está garantida. A de Deus está garantida. Você planta, aduba a terra, ara a terra, mas a chuva vem do céu. A chuva vem do céu. Quantos creem? Levante a mão e glorifique o nome de Jesus. Aleluia. Eu vou dizer algo aqui que pode te chocar a princípio, mas depois eu vou explicar, você vai entender. A oração